A síndrome de cólon irritável tem uma incidência muito elevada e é, sem dúvida, para muitos pacientes, uma situação especialmente dolorosa. Além disso, é uma síndrome suscetível de perturbar o paciente durante muito tempo e mesmo, por vezes, durante toda a sua vida. Intestinal function is controlled mainly by the autonomic nervous system. A função intestinal é controlada principalmente pelo sistema nervoso vegetativo. O equilíbrio entre os sistemas parasimpático e simpático é mantido pelos seus neurotransmissores, a acetilcolina e a noradrenalina. Quando este equilíbrio é perturbado, ocorrem espasmos, se a atividade do sistema parasimpático for predominante, ou então o intestino relaxa-se excessivamente se a influência do sistema simpático for demasiado forte. A pacientes com o síndrome de cólon irritável prescreve-se geralmente uma dieta rica em fibras e mebeverina. O efeito terapêutico deste fármaco está bastante bem documentado. Até há pouco tempo, no entanto, não se conhecia o efeito da mebeverina sobre os receptores no cólon. O professor Dan Hertog dedica-se na Universidade de Groningen à investigação farmacológica pura, pesquisando, entre outros temas, o mecanismo de ação dos fármacos. Utilizando um método de ensaio especialmente concebido para o efeito, observa-se a resposta de células do tecido muscular liso do sistema gastrointestinal a certas substâncias. Nestes ensaios, observa-se os efeitos da acetilcolina e da noradrenalina sobre as células do tecido muscular liso, tanto separadamente como em combinação com mebeverina. O músculo liso do sistema gastrointestinal pode estar em repouso, ou pode contrair-se energicamente, ou pode relaxar-se de tal forma que se torna hipotónico. O músculo liso contrai-se totalmente quando um grande número de células musculares se contrai individualmente. Quanto maior for o número de células musculares que se contraem simultaneamente, maior a contração total do intestino. Quanto mais células musculares se relaxarem ao mesmo tempo, maior será a descontração do músculo liso no seu todo. Que processos têm lugar, efetivamente, numa célula muscular isolada? Numa célula muscular em repouso, existe um equilíbrio na distribuição dos íons de cálcio e de sódio dentro e fora da célula. Assim, a carga negativa no interior da célula é maior do que a existente no exterior, sendo esta situação definida como potencial de repouso. A membrana celular contém os canais de sódio e de cálcio, através dos quais os íons de sódio e de cálcio podem penetrar. Este influxo é possível porque as concentrações de sódio e de cálcio fora da célula são muito mais elevadas do que no seu interior. Os canais de sódio podem abrir-se por estimulação do receptor muscarínico, o qual também se encontra na membrana celular. Estes canais são denominados canais de sódio controlados por receptor. Os canais de cálcio que se abrem em resultado das diferenças de potencial entre o interior e o exterior da célula são denominados canais de cálcio controlados por voltagem. O sistema parasimpático ativa a célula por meio do neurotransmissor acetilcolina. Sempre que a acetilcolina ocupa um receptor muscarínico, abrem-se os canais de sódio controlados por esse receptor. Dá-se então um influxo de íons de sódio com carga positiva, reduzindo a carga negativa no interior da célula e alterando assim a diferença de potencial entre os dois lados da membrana. Esta alteração de potencial abre o canal de cálcio estimulado por voltagem, resultando daí um influxo de íons de cálcio.
O aumento de concentração de cálcio intracelular ativa o sistema responsável pela contração da célula muscular. A contração de muitas células musculares individuais desencadeia a contração do músculo liso como um todo. A contração excessiva dos músculos do cólon é sentida pelo paciente sob a forma de dor e queimbras. O efeito da acetilcolina sobre as células dos músculos lisos é facilmente demonstrado com este método. Vemos aqui um corte de tecido intestinal suspenso num líquido nutritivo. A contração causada pela acetilcolina é bem visível e é registada a fim de permitir a análise dos resultados. Naturalmente, a pergunta é como aliviar a dor e outras queixas do doente. Por outras palavras, como poderemos evitar estes espasmos? Quando é possível ativar ou inibir este processo e como? Na prática clínica diária, o médico tem duas possibilidades de escolha: os anticolinérgicos ou a mebeverina. Os anticolinérgicos competem com a acetilcolina para a ocupação dos receptores muscarínicos, evitando assim que o receptor seja estimulado pela acetilcolina, reduzindo, portanto, as contrações e os espasmos. Mas a dose terapêutica, habitualmente eficaz, produz efeitos secundários, tais como secura da boca, retenção urinária e perturbações visuais, para além de ter um efeito negativo sobre o peristaltismo normal. Por estas razões, o tratamento da síndrome de cólon irritável com anticolinérgicos é geralmente considerado obsoleto. Embora a importância clínica da mebeverina esteja comprovada, pouco se sabia até há muito pouco tempo acerca do seu mecanismo de ação a nível dos receptores. Como pode, então, explicar-se o mecanismo de ação da mebeverina utilizando o modelo experimental que acabamos de ver? Se acrescentarmos mebeverina ao corte de intestino que se contraiu sob a influência da acetilcolina, podemos observar claramente o relaxamento do tecido. O que acontece agora ao nível da célula muscular individual? A mebeverina bloqueia os canais de sódio, reduzindo o influxo de sódio e originando o aumento relativo da carga negativa intracelular. A estimulação dos receptores muscarínicos pela acetilcolina, neste caso, já não causa um aumento do influxo de sódio, uma vez que a maioria dos canais de sódio está bloqueada pela mebeverina. Assim sendo, não haverá alteração no potencial de repouso no interior da célula, o que implica que os canais de cálcio não se abrem. Deste modo, não há influxo de cálcio e a célula muscular não se contrairá. A mebeverina limita assim a contração do músculo como um todo. A nossa experiência clínica no tratamento da síndrome de cólon irritável fica claramente confirmada neste estudo farmacológico. Paradoxalmente, a síndrome de cólon irritável aparece acompanhada por diarreia em muitos casos. Nestes casos, a presença de diarreia sugere a existência de uma hipotonia intestinal. Na investigação que efetuou para a sua tese de doutoramento, Geretz observou 100 pacientes com diarreia e descobriu que em 60% dos casos a causa era uma síndrome de cólon irritável. Como se explicam estas queixas? O sistema nervoso simpático, ao contrário do sistema parasimpático, relaxa o músculo liso do cólon por meio do seu neurotransmissor, noradrenalina. O grau de contração da célula do músculo liso pode, portanto, ser afetado pela estimulação do receptor noradrenérgico. Perto deste receptor encontra-se um depósito no qual está armazenada uma pequena quantidade de cálcio. Este depósito contém cálcio proveniente do espaço extracelular através de um canal de absorção de cálcio. Para além deste depósito, encontramos também um canal de potássio, através do qual os íons de potássio podem fluir do interior para o exterior da célula.
Neste caso também, partimos do estado de repouso da célula muscular. A estimulação do receptor noradrenérgico pela noradrenalina mobiliza o cálcio contido no depósito, fazendo-o migrar para o interior da célula. O depósito de cálcio é reabastecido com cálcio proveniente do espaço extracelular através dos canais de absorção de cálcio. A mobilização do cálcio do depósito membranário provoca a abertura do canal de potássio, provavelmente devido a uma alteração na estrutura da membrana. O potássio flui espontaneamente para fora da célula através do seu canal, uma vez que a concentração intracelular é muitas vezes mais elevada do que no exterior. A carga negativa intracelular aumenta então rapidamente e, consequentemente, os canais de cálcio ativados por potencial fecham-se, cessando quase completamente o influxo de cálcio. Isto torna o músculo muito menos sensível ao estímulo causador de contração. É esta redução de irritabilidade das células musculares individuais que origina a hipotonia do cólon. Se agora acrescentarmos noradrenalina ao líquido nutritivo no qual está suspenso o corte do intestino, podemos observar claramente o relaxamento dessa secção. Se repetirmos o teste, desta vez adicionando mebeverina ao líquido antes da noradrenalina, o corte mostrará então muito menos tendência para relaxar. A explicação para esta normalização é que a mebeverina ocupa o canal de absorção do depósito de cálcio, restringindo o enchimento do depósito com cálcio a partir do espaço extracelular e, consequentemente, a quantidade de cálcio disponível no depósito. Se agora estimularmos novamente o receptor noradrenérgico com noradrenalina, verificaremos que apenas uma pequena parte do cálcio presente no depósito da membrana será mobilizado e fluirá para dentro da célula muscular. Como resultado disto, o canal de potássio abrir-se-á em menor grau e apenas uma pequena quantidade de potássio fluirá para o exterior, desaparecendo rapidamente a seguir o efeito da noradrenalina. Os espasmos ou a hipotonia do intestino são o resultado de contração ou relaxamentos excessivos do intestino. Como puderam verificar, a mebeverina reduz a ocorrência de fortes contrações ou relaxamentos, resultantes do aumento da atividade dos sistemas nervosos parasimpático ou simpático. Desta forma, a mebeverina pode evitar espasmos ou hipotonia do cólon sem perturbar a motilidade normal do intestino. Para o doente, isto significa um cólon funcionando normalmente, sem espasmos nem dor, sem obstipação ou diarreia, porque a mebeverina evita os espasmos, mas mantém o cólon ativo.